Saudações, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coach Militar. Dessa vez, cara, um vídeo super ultra especial, porque eu tô aqui com o meu amigo Edson Correia, aprovado no concurso da ESA, no concurso da SpaceX, e finalmente, Edson, chegou o dia da nossa entrevista, meu irmão. Finalmente, né? Um Porra! dia muito aguardado, né? Entrevista esperada, hein, cara? No passado eu já estava querendo te entrevistar porque você tinha sido aprovado na ESA, mas você falou, não, peraí, vamos deixar para o ano que vem, né, cara? Que eu vou passar na SpaceX e daí a gente faz entrevista. E dito e feito, né, cara? Aprovado, meu irmão. Ah, graças a Deus, né, então. Fechando 3 aninhos aí, tinha que dar bom uma hora. Graças a Ah, Deus deu certo esse ano. quem persiste consegue, né, obter o êxito. Mas vamos lá, Edson, me conta aí, cara. Vamos começar pelo começo, cara. Eu quero saber por que que você se interessou pelo mundo militar, pelos concursos, né? Por que que você decidiu ser um oficial do Exército? Então, no começo, assim, foi muito pela questão do meu pai, que o meu pai foi policial, né, militar aqui no Rio Grande do Sul. E aí, pô, eu tinha uma época assim, ele saiu quando eu ainda era bem pequeno, mas tinha uma época que eu fui visitar ele no quartel aqui e tudo mais, via ele fardado, então acho que isso meio que ficou na mente, assim, essa questão. E aí, mas assim, isso quando eu era bem pequeno. Depois, eu meio que esqueci isso. Aí, aqui eu moro bem no interior, e quando a gente vai se alistar, a gente é dispensado automaticamente, porque é zona rural. Aí eu sempre me falaram, ó, se tu quiser servir, tu vai ter que se alistar em outra cidade, senão não vai ter como servir. Aí eu pensei, pô, eu tô chegando perto dos 18 ali, isso foi em 2019, eu tinha 17 anos. Aí eu pensei, pô, vou pesquisar isso aí. Quando eu pesquisei, daí eu encontrei esse concurso, né? O primeiro canal que eu encontrei foi do Soldado David, né? O Até um David, abraço aí. mano. Ele parou agora, eu acho, ele não faz mais. Mas eu vi aquelas histórias do quartel assim e tal. Aí eu lembro que ele sempre dizia assim no final do vídeo, por isso o bizu é ser de carreira, porque eu fiquei tanto tempo e tive que sair e tal. Eu, pô, ser de carreira e tal. Daí eu pesquisei mais e encontrei e falei, pô, é isso aí que eu quero, né? Uhum. Que legal, cara. Para você ver, né, como as memórias da primeira infância são extremamente importantes na nossa vida. Muita gente negligencia isso. Isso é para o lado bom, né, no seu caso, mas também é para o lado ruim. Eu falo isso porque eu trabalho muito com a questão das crenças limitantes, né? Eu vejo que muitos jovens não conseguem passar no concurso porque eles cultivam crenças que estão lá no subconsciente e que foram colocadas lá na infância, né? E aí, no teu caso, foi uma coisa boa, porque você via, né, o teu pai fardado, tudo isso criou em você lá uma vontade de ser militar, cara. Que bacana. Bom, daí você encontrou ali o canal do David, entendeu que tinha as carreiras e a carreira de oficial, cara, especificamente. Por que que você tomou a decisão de ser um oficial do Exército e não ser um sargento, por exemplo? Primeiro eu olhei assim, analisei a carreira, eu vi, pô, beleza, né? 5 anos oficial, 2 anos praça, né? Aí eu olhei assim, analisei pelas vantagens e tudo mais, vi os vídeos também no YouTube, o pessoal falou, melhor ir fazer SpaceX. Aí eu comecei assim, nas primeiras semanas já a estudar para SpaceX, porque eu sempre tive esse negócio de, não vou deixar para depois, vou fazer logo. Aí eu já comecei a estudar e fui analisando, assim, enquanto que eu estudava, para não perder tempo. Só que aí, depois que eu estudei, assim, estudei as carreiras, eu vi, né, que era uma diferença, que no caso, para oficial, tu fazia primeiro a SpaceX, depois ia para a MAN. Eu falei, é assim que vai para a MAN, então, no caso, que eu já conhecia a MAN da TV, assim, né, essas coisas assim, já tinha ouvido falar. Aí, quando eu vi a MAN mesmo, aí foi, sei lá, foi uma questão de conexão mesmo. Eu olhei e falei, cara, é isso que eu vou fazer. Aí Uhum. eu nem olhei mais, tipo, as vantagens, sabe? Tanto é que eu brinco com o pessoal que se a MAN formasse os praças, eu iria ser praça, cara, porque sei lá, eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero, cara. Tanto é que eu tô vibrando muito agora pra SpaceX, mas, cara, assim, sonho muito em ir lá pisar na mão, cara. Sei lá, é algo que, quando eu olhei, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, sabe? Não tem muita explicação. Uhum. Só que eu olhei assim e falei, eu quero ser cadete, sabe? Então, Uhum. basicamente foi isso, assim. Por isso que claro, tem a questão da carreira e tudo mais, eu entendo, e é algo importante, mas, sei lá, é muito uma questão de conexão mesmo. Que top, cara. Eu não sabia desse detalhe. Isso aí é muito marcante, né? Quando você vê uma. É aquela história, quando você vê algo que é teu, tá destinado para você, cara, vibra lá dentro, assim, dá aquela emoção, né, cara? Dá aquele
Porra, a coluna chega a arrepiar, né? O cara fica, Sim, cara, é isso que eu quero da minha vida. exatamente. Que massa, cara. Por, E aí, por isso que realmente às vezes assim, eu. vai prosseguir. Desculpa te interromper. É por isso que às vezes eu vejo, às vezes, a pessoa falando, a gente às vezes que é novo, tem 18, 17 anos, está estudando para ESA, e aí, às vezes eu vejo, claro, tem gente que quer ajudar, quer dizer, vai para a SpaceX e tal, faz uma carreira melhor. Mas quando eu vejo que a pessoa tá vibrando, eu falo, não, cara, vai pra ESA, pô. Você tá vibrando, vai pra ESA, cara, sabe? Porque eu sei que a pessoa pensa, sabe? Que a pessoa Uhum. vibra de fato com aquilo. Aí eu falo, cara, vai, cara. Não... Tudo bem, a carreira é diferente e tal. Tem... A gente sabe que os oficiais têm mais oportunidade, esse tipo de coisa, mas se tu tá vibrando, pô, segue Uhum. naquilo. Eu acho que aí o negócio é o seguinte, né, Edson? É tipo meio que o Matrix. Não sei se você lembra do Matrix 1, quando o Neo Uhum. vai lá no oráculo, e aí ele pergunta lá para o oráculo o negócio das escolhas e tal, e o oráculo fala para ele assim, cara, você não está aqui para fazer escolhas, você está aqui para entender as escolhas que você já fez. Então, assim, no teu caso, você já tinha escolhido a mãe, você entendeu isso quando você viu a mãe. E tem cara que já escolheu a ESA. E que não interessa, e daí, tipo assim, ele não interessa ele racionalizar que, pô, que tem mais benefícios, que a carreira é melhor, que tem um salário maior, que o cara vai ser general. Não, o cara nasceu para ser sargento, pô, ele só reconheceu aquilo. E assim, eu sou um dos caras que eu falo, eu incentivo muito a galera a ir para a SpaceX, muito. Por quê? Porque eu fui sargento e eu passei, assim, várias experiências na minha carreira que me mostraram que eu tinha o potencial de ser oficial, mas eu não tinha informação. E assim, diferente de você, eu nunca tive um sonho assim ou conexão verdadeira. Eu escolhi a carreira porque foi no momento de sanhaço ali que eu falei, cara, eu quero liberdade, esse é o caminho, a porta da liberdade, e eu fui. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo para os jovens escolher a SpaceX, eu falo isso para aquele jovem que está indeciso. Se o cara está indeciso, se ele ainda não sabe, se ele está pesquisando, ele não teve esse chamado que você teve aí. Não foi uma parada que ele já sabe que vai ser sargento, tá ligado? É diferente, né? Então, eu acho que é por isso que eu e tantas pessoas a gente fala mais, né, do caminho da SpaceX. E SpaceX é o seguinte, né, Edson? É o primeiro passo, né? Ninguém sonha em ir para SpaceX, né? O cara sonha em ir para a MAN, né? Só que Sim. hoje em dia não tem mais como, cara. Mas não sei se você sabe uma curiosidade, mas na minha época, cara, tinha um concurso direto para a MAN, cara. Tinha o concurso Hum, da SpaceX. Quando eu fiz a ESA, eu fiz o concurso em 2002. E aí você podia fazer a prova para SpaceX e você precisava estar no segundo ano de ensino médio. Aí você podia, a SpaceX era o terceiro ano, cara. Então, ela valia como terceiro ano mesmo. Você ia lá, estudava as matérias do terceiro ano, tudo, completava o ensino médio na SpaceX e daí ia para a MAN. E aí abria um concurso da AMAN, cara. Era tipo, era poucas vagas, acho que era 40 vagas, se não me engano. Mas o cara podia ir direto para a MAN e ficar só 4 anos, cara. Era bem doido, cara. Era diferente do que é seria agora. tipo essa relação que tem do Colégio Naval com a Escola Isso. Naval, né? Escola A Escola Naval tem Naval, poucas vagas porque pega mais a galera do Colégio Naval, né? isso. A AFA também, né? No caso da É, a AFA Epicar, também, a AFA e Epicar. Epicar, né? Legal, Pô, cara. muito massa. Eu não conhecia isso. Tinha essa oportunidade, né? Mas aí eu acho que o cara que chega muito cru do mundo civil já cai na mão, o cara se ferra demais. É, Mesma é coisa na pau, né? escola naval, na AFA. Né? Eu fiz a entrevista aqui com o Tenente Gonzalez da FAB e ele foi direto para a AFA, tá ligado? E ele se ferrou pra caramba, velho. Ele falou para mim que nossos caras que vinham da Epicar, os caras eram tudo, os caras já eram cadete, tá ligado? E ele era um paisanão lá no meio dos caras lá, pô, se ferrou, né? Então, a SpaceX tem um valor muito poderoso, né? Que é quebrar o verniz do paisano, né, e fazer com que esse paisano se torne um cadete, né, cara? Mas e aí, vamos lá, vamos continuar a sua história e focar um pouco no caminho que você percorreu, né, cara? Porque é isso que vai motivar os jovens, eles verem o seu exemplo, como que foi a sua jornada, para que eles também possam ver o caminho que eles precisam percorrer. Quando você começou a estudar, foi em que ano isso que você começou, tomou a decisão? Foi em janeiro de 2019, né? Por isso que agora completa 3 anos. Em Três janeiro. anos. Legal. Então tá aí, ó, você que está querendo passar na SpaceX, está vendo isso aqui, ó, não é moleza não, né, cara? Você vê aqui o nosso amigo que foram 3 anos de batalha.
Por isso que você precisa ter persistência, você precisa ter muita resiliência durante o processo. E no primeiro ano, qual que foi sua estratégia? Você começou a estudar como? O que que você fez no primeiro ano de prova? Assim, no primeiro ano, eu lembro que eu comecei a estudar sozinho mesmo, não tinha curso nem nada. Aí eu só peguei o edital, né, pegava os assuntos do edital, jogava no YouTube e assistia a aula. Né, basicamente é isso que eu fazia. Como eu falei, comecei em janeiro, lá por fevereiro, março, assim, começaram as aulas assim na escola e tal. Na época não tinha pandemia ainda. Aí acho que mais ou menos lá por abril ou maio, foi quando eu tava na escola, assim, aí comentando assim com um colega meu, trocando ideia, assim, eu já tinha estudado com ele um ano anterior, mas eu não falava muito com ele. Aí perguntei assim, o que tu vai fazer da vida e tal, daí ele comentou que não sabia muito bem, ele perguntou pra mim de volta, eu disse que estava estudando pro concurso, tudo, e daí assim, passou assim uns 2 dias, 3, ele chegou pra mim e falou, pô, vou estudar junto contigo. Daí a gente começou a estudar junto, que hoje em dia ele é meu canga, o Bruno, salve pra ele, famoso 04, é, um cara que me ajudou muito no sonhar, assim, os 3 anos a gente passou juntos, assim, foi algo muito, muito bom, os 3 anos. Então, daí eu comecei a estudar com ele, daí a gente foi trocando, assim, materiais. A gente comprou uma apostila junto, que a gente marcou de queimar quando os dois fossem aprovados. Daí, daí eu comecei a estudar assim, mas assim, a estratégia do primeiro ano, eu digo que ela foi muito errada, porque eu focava muito em quantidade de horas. Então, eu tentava estudar o máximo de horas que eu conseguia, aliado com a escola, e isso aí foi bem sugado no primeiro ano, foi bem sugado mesmo. Aí no final do ano não, em setembro ali, eu fiz a prova como teste, primeira vez que eu fiz a prova, e aí eu fui bem mal, aí eu olhei e falei, pô, tenho que trocar essa estratégia. Foi aí que eu mudei pro segundo ano. Uhum. Tá, então vamos lá. Identificamos aqui o primeiro problema que você teve, que é um problema muito comum, diga-se de passagem, né? É o jovem que ele acha que a quantidade de horas que é o que vai fazer ele ser aprovado. Então esse foi o problema que você teve no primeiro ano. Com relação a esse problema específico, qual foi a solução que você encontrou? Assim, basicamente, eu comecei a perceber que não valeria tanta pena estudar tantas horas. Então, eu procurei focar mais em render naquela hora que eu estivesse estudando. Então, eu Uhum. comecei a dar mais uns intervalos de descanso, comecei a dormir um pouco mais, que eu aloprava também. Nessa época, tinha um dia na semana que eu tinha que ir de manhã cedo na escola, então eu estudava o dia inteiro na escola. E no dia anterior, eu não parava antes, eu parava no mesmo horário. Então, naquele dia, eu dormia tipo umas 4 horas e meia, às Uhum. vezes dormia 4 horas. Então, assim, era muito ruim. Então, eu procurei aliar mais essas estratégias, assim, pegando bizus também, que a gente vai amadurecendo. Aí, comecei a mudar mais e me organizar um pouco mais. Então, antigamente também eu trocava muito, muito de material. Eu descobri uma apostila, vou começar a estudar por essa apostila. Depois eu comecei por essa física, que eu falei que eu comprei, né? Eu e o meu Kang. Depois mudei para um outro que foi na internet, se não me engano. Então, eu não saía daquela parte inicial do conteúdo, porque eu sempre começava por um outro. Uhum. E isso me atrasou muito também, no primeiro ano. Uhum. Então, essas coisas eu procurei mudar para o segundo ano. E daí no segundo ano, que foi 2020, foi o ano da pandemia, aí ali que foi pauleira também, que foi trancado em casa, e aí eu tinha mais horas para estudar, só que ao mesmo tempo eu dava um pouquinho mais de descanso. Então as Uhum. horas assim não baixaram tanto, só que a qualidade aumentou. E foi Uhum. ali que eu consegui evoluir, e quase deu certo no ano passado, né? Faltou bem Uhum. pouquinho. Ano passado bateu na trave, né? Aí É. já vai um conceito muito importante, né, que é o conceito de produtividade. Porque a maioria das pessoas associa produtividade com quantidade. Na verdade, produtividade ela tem a sua base na eficácia do que você está fazendo. Você tem que fazer um estudo eficaz, estudar e aprender. Agora, se você conseguir estudar e aprender e ainda aí fazer uma alta quantidade, porra, aí é o cenário ideal. Aí é o top do top é você conseguir estudar muitas horas em alta produtividade. Só que a gente sabe que o nosso corpo tem limitações, o nosso cérebro tem limitações em termos fisiológicos e o nosso tempo também é limitado. Então, às vezes não adianta ficar se matando de estudar, né, muitas horas e não dormir direito, não se alimentar bem, porque afinal de contas o cérebro retém as informações quando você está dormindo, quando você está descansando. Então, às vezes o cara fica ali se esforçando pra caramba e não dá tempo para o corpo se adaptar, né, para o cérebro é, colocar aquela informação no lugar certo, arquivar aquela memória, você acessar aquilo da maneira correta. Beleza. Então, aí no primeiro ano você chafurdou na prova. Você fez a ESA SpaceX no primeiro ano ou só a SpaceX?
no primeiro ano, eu achei que não podia fazer a prova, porque eu estava no segundo ano de ensino médio. Aham. Só que aí eu nem me liguei que eles não cobram isso para você fazer a Só para prova, né? fazer a Só se você prova. for ingressar. Uhum. Aí eu perdi a ESA, que naquele ano a ESA ainda foi antes da SpaceX, que a ESA era no meio do ano, né? Agora que mudou Uhum. com a pandemia, coisa. Aí eu descobri que dá para fazer SpaceX faltando poucos dias para fazer. Aí eu e meu candidato escrevemos e fizemos. Só SpaceX, tá, em 2019. Aí barro. Fiz 50, se não me engano. Aham. Eu fiz média Qual 50. que foi a matéria mais difícil que você achou no 2019? Foi geografia. Geografia. Foi geografia. Eu fiz 3 questões. Três questões. E química, física, como é que foi? Mais ou menos? Química, eu acho que química até que eu não achei tão difícil, porque Aham. era até que razoavelmente boa, química na minha escola, tinha uma professora boa, e na SpaceX não é tão pesado, né? Não é Quem tão estuda a fundo pesado. sabe que cai geralmente as mesmas coisas. E física eu achei meio pesado porque eu não tinha visto muita coisa na escola. Uhum. Então, eu achei mais pesado, assim. Sim. Bom, e aí, 2020, né, continuando a sua trajetória, foi o ano que você já estava no terceiro ano, né? 2020. Sim, E isso, me aí formei. como que foi sua estratégia de estudo 2020? 2020 eu comecei errado, né? Mas acabou quase dando certo. O que que eu pensei em fazer? Eu pensei, pô, eu tinha comprado o curso, eu posso falar aqui, né? O curso, Claro. tinha comprado o curso do Elite 1000, e aí Uhum. eu falei, pô, eu vou tentar ver toda a teoria primeiro e depois fazer as questões, o que é um erro, né? Uhum. Aí eu lembro que eu comecei em setembro, depois da prova, e aí eu terminei, acho que foi em fevereiro, por aí, janeiro, fevereiro, ou março, uma coisa assim, no início do ano eu terminei todo edital. Então, tipo, Uhum. era o legítimo aluno Netflix, né? Só sentava Netflix. aqui, aí olhava, anotava no caderno, ia para a Ai, próxima ai, aula, ai. sabe? E isso o dia inteiro, assim. Aí o que que eu fiz? Era mais ou menos maio, por aí, março, maio, eu comecei a fazer as provas anteriores. Resultado, Ah, não conseguia fazer nenhuma questão. não sabia Eu olhei e porra falei, nenhuma. cara, e agora o que eu vou fazer? Aí eu voltei e comecei a rever os conteúdos que eu já tinha assistido e fazer as questões do curso mesmo, né? Porque eu não tinha feito nenhuma questão do curso, então não estava tudo Uhum. lá. Aí eu comecei a refazer as questões e aí comecei a ver, né, o que que eu tinha aprendido e o que que eu não tinha aprendido e eu tive que ver a aula de novo. Mas fazendo isso, ainda bem que deu tempo, eu cheguei num nível razoavelmente bom para a prova, assim, eu estava Uhum. relativamente confiante. E aí o que me ajudou muito foi a criação do grupo do ano passado, que foi na Uhum. metade do ano, mais ou menos, ali em agosto. E aí ajudou bastante, aqueles 2 meses ali antes da prova, ajudou bastante o grupo. O grupo você fala o Tropa EAD, né? Isso, Tá, nós já vamos chegar lá, que esse é um ponto que eu quero falar bastante com você, que eu sei que foi um baita diferencial. Então vamos lá, então recapitulando, você comprou a Elite 1000 lá em setembro de 2019 e em fevereiro, março você já tinha batido o edital. Em 5 meses você bateu o edital, né? E aí viu que não sim, adiantou porra nenhuma bater o edital, né? exatamente. Então, você jovem que está vendo isso aqui, cara, não seja um aluno Netflix. O tenente Tiago Henrique sempre fala isso. Não seja um aluno Netflix, aquele cara que senta e fica assistindo aula e não estuda. Porque tem uma diferença entre ver aula e estudar. Tem uma diferença entre ler um livro e estudar um livro. E o ato de estudar, cara, ele é um ato ativo e não passivo. Então, quando você está assistindo uma aula, você está num modo passivo. Você está só recebendo informação. Você não está produzindo informações. E o estudo de verdade, ele tem que ser uma combinação de passivo e ativo, com ênfase no ativo. E o que é o ativo no estudo? É você escrever, cara, fazer anotações na hora que você está estudando, é você fazer exercícios de base, é você fazer questões de fixação daquele conteúdo. E se você não fizer isso, adivinha só, você não está estudando, cara. E o Edson descobriu da pior maneira, né, cara? Que interessante. Bom, e aí você chegou no momento que você fez esse clique, cara. Mas antes, deixa eu te perguntar. A gente começou a trabalhar junto mais intensivamente já em 2019, com as reuniões do Elite 1000, né? Em 2020, a gente Hum, teve. Ou foi Eu acho que 2020 foi que 2020. começou as Masterclass? Foi 2020? Foi 2020. Na verdade 2020. já tinha antes, só que eu não participava, Ah, porque eu tinha, achava mas você que não. não valia a pena, né? Ah, mas então Outro vamos erro lá. cruel, né? Vamos lá, que esse ponto me interessa muito.
Já tinha as masterclass, né, do Elite 1000 e o nosso mastermind, lá onde a gente reunia os alunos. Ou seja, tinha lá o que o pessoal chama de mentoria, entre aspas, mas não é mentoria, eu já vou explicar o porquê que não é. E você não participava. Então, você achava que era rolha. Porque eu tava com aquela mentalidade, como eu falei, de estudar o máximo de horas possível. Eu olhei pra você, pô, cara, eu vou ficar lá escutando o cara falar 1 hora, 1 hora e meia, que isso vai, pô, que eu vou melhorar em matemática, em física, não vai me ajudar em nada, né? Uhum. Mas aí, enfim, depois descobri que, nossa, tempo perdido. Tá, Poderia ter mas evoluído agora bem me mais. conta por quê. O que que mudou, assim, quando você começou a participar das masterclass, né, que são as aulas teóricas com troca de ideias e das nossas reuniões, né, o mastermind, a gente trocando ideias. O que que mudou para você nesse período, assim? O que que fez mudar a tua ideia? Assim, eu acho que, como eu falei, eu estava muito focado em horas, assim, eu não queria perder papiro. Mas até na parte do papiro, porque eu separo em duas partes, né? Eu não sei se você também vê assim, mas quando a gente conversa, nas reuniões, né, conversava, eu sempre separava em duas partes, que eu aprendia muito com o papiro, porque, querendo ou não, lá o pessoal fala de papiro mesmo, fala, eu preciso fazer isso, eu preciso não fazer isso e tal. Ali eu já teria evoluído bem mais. E a outra parte que é o desenvolvimento pessoal, que Uhum, foi ali que eu desenvolvi bastante no ano de 2020, que é no caso da transição, né, desse ano de 2020 para 2021, uhum, que ali, eu costumo comentar com a galera que você faz perguntas que não vejo outras pessoas fazendo. uhum. Né, eu tenho a opinião de que a maioria das pessoas não fala isso porque realmente não vende tanto, né? Você Sim. não vai perguntar para a pessoa por que você quer fazer isso. Não. Uhum, Você quer fazer isso? Então compra logo o meu curso. sim. E eu vi que você fez perguntas que eu olhei e falei, cara, por que ninguém nunca me perguntou isso antes? Uhum, Né? E aí eu sempre pergunto, mas por quê? Por que você quer fazer isso? Eu quero fazer isso, né? No meu caso, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero auxiliar e proteger. Mas por que você quer fazer isso, sabe? uhum, E aí, sempre esse porquê a mais, e sempre fazia com que eu refletisse. E refletindo no meu propósito, naquilo que eu quero fazer, acabava que eu tinha muito mais ânimo para estudar no dia seguinte e durante toda a semana. E uhum, aí, claro, fora as outras reflexões que tinha. Mas eu acredito que o que mais me ajudou foi isso. Eu consegui descobrir por que eu tive aquele brilho em 2019, né? Por que uhum, que eu tive aquela vontade de, cara, eu tenho que fazer isso. E eu uhum, fazia inconscientemente. Eu fazia só porque uhum, eu achei bonito. E depois eu fui descobrir por que que de fato eu estava fazendo. Então uhum, isso foi um negócio que quando deu o estralo assim, eu falei, cara, esse cara aí é diferenciado. Eu falei, eu vou acompanhar esse cara aí. Daí uhum. eu comecei a acompanhar, né, assim, toda quarta-feira, né? Uhum, que máximo. Pô, muito bom escutar você. Até fiquei arrepiado aqui, emocionado, porque o novo método que eu estou trabalhando esse ano, ele é uma evolução do trabalho que a gente já vinha fazendo nos últimos anos, né? E eu aprendi muito com vocês nas nossas reuniões. E o que você explicou é exatamente o que eu procuro trazer no método insano de aprovação, né? Inclusive, quem quer ser meu aluno tem um link na descrição. Eu sei que é mais difícil de vender esse produto, mas é um produto, cara, feito para transformar a vida. Não é feito para você só passar no concurso, é para você ser feliz, cara, um ser humano melhor. E o que, que eu descobri? A mesma coisa que você, Edson, que existe o papiro, o método de papiro, o método de estudo, o método de aprendizagem, que é uma coisa bem técnica específica, e existe o desenvolvimento pessoal. E a minha paixão está no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento do ser humano como um ser integral. Então, eu adoro fazer isso, é isso que eu curto fazer de verdade, e nas nossas masterclass, reuniões, a gente focava nesse aspecto. Então, muita gente não vê valor nisso, porque não sabe o quão importante é conciliar as coisas. O papiro, ele está no hemisfério esquerdo do cérebro, na parte lógica, racional. É óbvio, é lógico que você precisa ter estudo para passar no concurso. Agora, a parte emocional é o que a maioria das pessoas não compreende e que as pessoas não dominam as suas emoções. Por exemplo, no teu caso, você teve aquela emoção, aquela chispa, fagulha do propósito, mas não tinha a compreensão intelectual do que estava acontecendo. Então, o ato de você conciliar a mentalidade correta, a mentalidade de aprovado com a inteligência emocional, faz com que você tenha uma visão holística da vida, que você seja completo. Né? E isso foi uma experiência que aconteceu contigo. E o terceiro pilar do meu método é a disciplina, que é justamente o ato da gente estar toda semana ali, né, fazendo reunião toda semana. E, cara, você foi um dos pouquíssimos alunos que estava em todas as reuniões.
Eu lembro que no começo das reuniões tinha muita gente e foi diminuindo, 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 até ficar aquele pequeno grupo ali de umas 30, 40 pessoas que foram até o final. E dessas pessoas que foram até o final, uma boa parcela conseguiu ser aprovada na SpaceX, outros na ESA, outros na EAR, né? Então, a gente é a prova viva de que funciona essa conexão com a disciplina, de você fazer as coisas com constância, esse ambiente onde a gente pode trocar ideias, né? E aí, eu já quero te perguntar da Tropa EAD, e eu vou esclarecer um pouco o conceito do Mastermind, que é importante as pessoas que estão nos assistindo entenderem esse conceito e aplicarem na vida. Você falou que um dos pontos de virada aí na sua trajetória foi quando você conheceu o seu grupo de estudo, vocês tomaram a decisão, né, de fazer um grupo mais formal, estudar de uma maneira mais comprometida. O que fez vocês tomar essa decisão e como que começou esse processo? Bom, então, o grupo em si, ele nasceu numa reunião de um grupo interno, né, do Elite Mil ali com o Tenente Thiago Henrique, que aí o Everton comentou de um antigo grupo, que fazia parte o Gabriel e o Vinícius, que hoje vão para a AMAN, vão se tornar cadetes, concluíram a etapa deles na SpaceX. Vão E sugar aí, pô, todo vocês lá mundo... depois. Sim, nesse pique, né? Não, mas são gente boa, vão dar uma aliviada pra nós. Entrevistei os dois no passado, quero só saber se eles não vão sugar. Não, já tem que desenrolar para eles dar uma aliviada. Mas aí, pô, todo mundo vibrou ali, eles estavam vibrando bastante. E a gente, pô, vamos fazer algo assim também. Aí a galera se reuniu e formou. E aí nesse grupo entraram, tipo, eu não lembro exatamente quantos, mas assim, mais ou menos umas 50 pessoas. Entrou muita gente no grupo. Tinha muita gente na reunião também. Acho que 50 exagerei, mas acho que umas 30 por aí. Mas mesmo assim, para um grupo era bastante gente. Só que acabou que a gente fez a reunião e poucos apareceram, né? E a gente fez outra, poucos apareceram de novo, mas eram os mesmos. E aí foi de novo outra. Quando a gente viu, só tinha uma pequena parcela que apareciam, que eram uns 9 a 10. E foi esse que a gente falou, vamos fazer um grupo só nosso, porque aquele outro grupo lá não adianta. E aí que a gente formou o nosso grupo. Aí no início era só a gente mesmo, não tinha nada transmitido no YouTube. Aí, pô, quem é do grupo se lembra, cara, muito massa aí, ter as reuniões com o Gabriel tava voando naquele ano, foi 2020, o ano que ele foi aprovado, né? Aí, ano passado ele foi na SpaceX. E aí, nossa, sim, foi algo muito bom, assim, a gente trazia questões, explicava, e era algo, assim, que reuniu bastante a gente, sabe, uniu bastante. Uhum. E também foi algo que despertou isso depois em mim, essa questão de ajudar. Porque no início eu tinha muito essa questão que eu já tinha desenvolvido nas reuniões contigo, que é essa questão de, eu vou para lá para defender o meu país. Uhum. Só que eu não sabia dessa outra parte que tinha ainda, que era de ajudar as pessoas. Isso eu descobri no grupo, né? Depois com o YouTube isso se intensificou mais ainda e eu me sentia feliz fazendo isso, né? Tanto é que hoje eu sinto falta de estar lá com o pessoal e ajudando, né, as pessoas. Uhum. Porque, cara, a nossa alma, ela fica feliz com o servir, né? Servir o próximo é uma coisa natural, a gente nasceu para servir, cara. A nossa alma faz questão de ajudar de alguma forma. E quando a gente consegue ajudar de verdade, a gente sente uma plenitude, é uma coisa muito boa, né? E muito legal. Bom, e aí você explicando tudo isso, a gente vê a primeira coisa, né? Que muitos falam que querem, mas poucos são os que provam que querem de verdade. E você viu lá, começou o grupo, né? Começa aquele bafafá, todo mundo entra, e todo mundo quer fazer parte, mas naturalmente a coisa vai se afunilando e quando vê, vão sobrar poucos comprometidos, poucos disciplinados, né, para fazer acontecer. E esse grupo, né, que vocês criaram, ele é o exemplo de um conceito muito importante para você que está vendo esse vídeo e aplicar na sua vida, que é o conceito de mastermind, que é o conceito onde pessoas que se reúnem sob um mesmo objetivo, que têm a mesma meta, elas compartilham experiências e isso forma uma mente mestra. É a tradução de mastermind. E o que é essa mente mestra? É como se fosse um conjunto, uma soma desses pensamentos, dessas habilidades, elevado a um potencial maior ainda. É tipo uma entidade energética mental superior a todo mundo junto. Da onde que
fluem informações, da onde que fluem intuições que não sairia da cabeça de cada um sozinho. Então, por exemplo, no caso da tropa de vocês, a gente vai ver exatamente a aplicação do Mastermind, porque todo mundo queria passar no concurso. Só que alguns tinham habilidades diferentes dos outros, né? Conta aí um pouco como é que era, Edson, o complemento. Você ajudava o pessoal mais em qual matéria ou qual área do conhecimento e qual área os outros te ajudaram a se desenvolver? Eu lembro que nessa primeira parte, antes da gente fazer no YouTube, era exatamente isso como tu falou. A gente colocou assim, a português, matemática, geografia, física, química, e aí cada um colocou, que a gente chamou de professores, assim, quem iria ensinar, quem teria mais habilidade naquela determinada área. Então eu fiquei com matemática, geografia, se não me engano, física, que eu gostava de exatas, e geografia eu estava dando gás porque tinha ido mal no outro ano, como comentei. Aí Aí eu lembro que a gente separava exatamente assim. Então, por exemplo, a Amanda, que até já era professora de português, que hoje Uhum, passou na ESA também, uhum, é, ela já era professora de inglês antes, uhum, e aí ali ela ficava com essa parte de inglês. Então, ajudava bastante porque a gente sabia exatamente o que cada um era bom e naquilo que ele poderia contribuir mais. Então, eu, por exemplo, em inglês sempre tive dificuldade, não valeria tanta pena eu dar a aula ali, vamos dizer assim. uhum, Então, era bem legal essa parte de divisão do grupo. uhum. E nesse grupo aí, a maioria foi aprovada em algum lugar, né? Sim, sim. E tivemos muitos aprovados, né? PSEX, ESA, EAR, SpaceX, ESA, EA, Bombeiros do Rio de Janeiro, São Bombeiro, Rafael também. EFON. Sim, EFON, o Eric, tá lá Ó, sangrando agora na adaptação. que legal, cara. Então, assim, você viu que vocês viveram na prática esse conceito do mastermind, onde uma pessoa traz para a roda aquilo que ela tem de melhor, né? Ela compartilha o seu conhecimento, a sua habilidade e, ao mesmo tempo, ela absorve o conhecimento e a habilidade dos outros. E essa foi uma E, técnica que eu usei muito no Elite 1000 durante a nossa preparação. Por quê? Porque nas nossas reuniões tinha a masterclass, que era uma aula um pouco mais teórica e tal, mas tinha as nossas reuniões onde a gente ficava só trocando ideia. E aí a gente buscava, eu como facilitador, mediador daquela reunião, o meu papel era só, digamos, direcionar o papo. E, por exemplo, várias vezes eu lembro, você era um dos caras que se comprometeu, né? Toda reunião você se comprometeu a falar, daqui a pouco eu quero que você conte sobre isso. E várias vezes a pessoa apresentava um desafio que estava vivenciando, você vinha lá com uma solução, aí vinha outro colega com outra solução, né? E quando um concurseiro está falando com o outro, cara, gera uma empatia maior, né? Gera uma conexão e o resultado é melhor também, né? Muito massa, cara. e nessa parte do grupo, também foi muito interessante que a gente se sentia útil. Porque Uhum. muitas vezes no concurseiro, como existem pô, milhares, milhões de concurseiros, se for levar em consideração todos os concursos, você se sente muito sozinho, assim, sou só mais um. Mas ali você se sentia único porque você tinha uma habilidade especial, assim, uma matéria que você é melhor. Então, vou dar um exemplo da Júlia, por exemplo, que sempre mandou bem em português. Aí surgia alguma dúvida, alguém mandava uma questão no grupo, pô, preciso de ajuda aqui. A gente via que era português, aí já marcava a Júlia lá, ó, a Júlia vai Uhum. saber. Uhum. Aí isso era muito legal, porque trazia esse sentimento de que não é que você era único, mas que você tinha uma importância naquilo, no grupo. Uhum. Você não era Uhum. só mais um, você era uma Uhum. pessoa que poderia contribuir. Isso Uhum. era muito legal. Você se sente especial por estar Hum. contribuindo e isso eleva a autoestima, né? O cara tem uma autoestima maior e isso aumenta a autoconfiança, inclusive para as outras matérias. Isso é, é uma coisa que vai se irradiar para as outras áreas da vida, né? Essa autoconfiança, essa autoestima. Isso é extremamente importante, cara. E aí, eu quero saber, quando que virou a chave para vocês tomarem a decisão, pô, vamos para o YouTube para ajudar mais pessoas, né? Para sair daquela bolha do grupo pequeno e, pô, tomar uma decisão de impactar mais vidas, né? Poder compartilhar o conhecimento com mais pessoas. Eu lembro que no início, assim, que depois que passou a prova, assim, a gente ficou um tempo parado e tal, e a gente resolveu retomar com a galera que não tinha sido aprovada, e porque naquele ano passaram três, né? O Emanuel, o Vinícius e o Gabriel, né, do grupo. E aí a gente pensou, pô, vamos continuar. E claro, tinha eu ali que tava na dúvida, né? E aí, vamos continuar. Só que a gente percebeu um problema, que a gente passou muito bisu bom e foi tudo perdido, porque quem não Uhum, tava naquela reunião perdeu. Daí a gente uhum, falou, pô, vamos começar a gravar isso.
Só que eu já estava com uma ideia que eu já estava com esse sentimento de querer ajudar alguém, as outras pessoas, e aí eu falei, pô, vou criar um canal no YouTube, né? Eu até cheguei a criar assim, mas não postei muitas coisas. E daí eu lembro que quando a gente estava gravando, a gente pensou, pô, vamos armazenar isso aonde? Ah, vamos colocar no YouTube. Se não me engano, o Cláudio que deu essa ideia. E aí, pô, eu uni as duas coisas. Eu falei, cara, ao invés de eu focar, então, em duas frentes, entre aspas, abandono essa ideia de eu criar um canal e vamos focar ali. Então, eu falei, pô, vamos postar ali. Então, as primeiras reuniões a gente postou mesmo no YouTube, como vídeo, e depois aí o Gabriel deu a ideia de a gente fazer isso como transmissões, né? Transmissões ao Uhum. vivo, justamente para ter essa opção da galera comentar ali. E Uhum. aí, nossa, aí, cara, foi algo assim, como a gente diz, o resto é história, né? Uhum. Foi muito massa. A gente conheceu pessoas novas, ajudamos muitas pessoas, conhecemos aí novos integrantes. Um grande exemplo de triunfo é o Marcos, que pô, hoje Uhum. te brinca que ele carrega o Pará nas costas, né? Que Aham. tirou 80 e poucos na SpaceX, cara, Destruiu monstro na demais. prova, né? E o cara tava ali, cara, tipo, comentando no chat do YouTube, sabe? Aham. Aprendendo com a gente. E a gente nem sabia o potencial que ele teria pro grupo, que depois a gente viu isso na prática, né? Uhum. Que legal, né? Pra você ver quando a gente está focado no propósito, em servir pessoas, a gente expande isso e, assim, tá desapegado do resultado, né? Só tá fazendo porque quer fazer, isso chega nas pessoas certas. Essa é a minha motivação atual do meu trabalho, que eu estou fazendo um trabalho que é um trabalho difícil de fazer, porque a maioria das pessoas não entende o valor daquilo que eu ofereço. Mas as pessoas não têm compreensão, ela, que nem você falou, elas querem, tipo, elas não querem questionar a si próprias, elas não querem questionar a existência, elas só querem, o meu sonho é ser militar, eu já compro um curso, já começo a estudar, e ela pensa que vai passar assim. E uma pequena parcela vai passar assim, sem questionar nada, mas a maioria não vai, cara. A maioria vai reprovar uma vez, duas vezes, vai precisar ir mais fundo numa transformação para virar alguma chave emocional ali, alguma chave mental para conseguir ter a vitória, ter o êxito, né? E quando vocês começaram a compartilhar no YouTube, assim, fazer as lives, né, as transmissões ao vivo, você acha que isso aí influenciou muito positivamente a sua disciplina? Como é que você vê o impacto do teu trabalho de compartilhar experiências na sua disciplina pessoal? Ah, foi algo que com certeza me ajudou muito, porque você tem aquele compromisso. E eu, como eu trabalhava ajudando meu pai, trabalho ainda hoje, né, ajudando ele, eu conseguia fazer os meus horários. Então, eu era, assim, um dos poucos ali do grupo que teria, entre aspas, certeza que estaria com aquele dia ali, eu poderia estar naquele dia, naquela hora, né, por causa Uhum, segunda, quarta e sexta, como ainda continua hoje, que o Everton tá puxando na frente. Aí eu falei, beleza, vou me comprometer com isso. Então, todo dia tinha que estar lá. Então, às vezes a gente tinha um sonhaço, às vezes. De última hora alguém avisava que, pô, tive imprevisto, não vou poder vir. Então, eu corri atrás para ver o gabarito das questões, para ver como é que fazia, se eu não sabia fazer, ou tinha alguma dúvida para ficar um conteúdo legal. Porque eu sabia também, porque por mais que às vezes as pessoas pensam que é algo assim muito superficial, eu via isso com muito compromisso, porque eu pensei, pô, imagina se eu falo uma besteira lá, aí a pessoa anota no caderno, né? A pessoa anota ali, chega na hora da prova, a pessoa, isso aqui eu sei, pô, isso aqui o uhum, Edson falou lá na reunião, vou marcar isso aqui, a letra B. Depois vai ver o gabarito, é a letra C. E uhum, aquilo pode definir a vida da pessoa, sabe? uhum, E eu percebi isso, sim, tipo, um pouquinho depois, sabe? E eu confesso que eu fiquei meio assim, meio dividido, assim, eu parei e pensei, uhum, putz, cara, será que vale a pena continuar? Porque, querendo ou não, é um compromisso pesado, cara, sabe? Tem gente que não liga pra isso, mas eu ligo bastante. É uma coisa que eu mais odeio é prejudicar os outros. Então, cara, tem que ter compromisso com isso. Então, eu sempre é, cuidava bem das minhas questões, vamos dizer assim. Sempre cuidava para estar certinho, para não ter nenhum erro, para saber explicar se tivesse algum tipo de dúvida, para entender bem. E isso trouxe uma disciplina boa, como o senhor disse, porque fez com que eu estudasse todo edital de novo. Tem assuntos que uhum, não caem muito e o concurseiro não quer estudar, né? E aí uhum, eu falei, pô, tem que estudar porque vai ter lá na reunião. Então, sei lá, eu sabia que ia ter semana que vem, eu tinha que estudar naquela semana, aquele assunto. uhum, Então, me obrigou a estudar o edital todo de novo e tem que ter disciplina, né? Eu poderia fingir ali, só levar algumas questões, mas não ficaria bem comigo mesmo. Então, eu preferi fazer certo e, graças a Deus, eu sinto que contribuiu bastante na preparação também. que massa.
É isso aí que você falou, cara, é o dilema dos super-heróis, tá ligado? Porque você tem uma responsabilidade enorme, né? Você sentiu o peso da responsabilidade, né? De ter que fazer os negócios em alto nível. É o dilema dos super-heróis, cara. Bom, e aí o Everton, que inclusive, ano que vem eu vou estar entrevistando o Everton aqui, é certeza. Ele é aluno do Método Insano, o Insano 17, ele está liderando agora o canal da Tropa EAD. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Tropa EAD. Vou botar um card aí em cima, vai aparecer aí, vocês vão lá e se inscrevem no canal Tropa EAD. E conta aí, pessoal, o que significa Tropa EAD, que eu sei que foi você que inventou o nome, né? Sim. É, primeiro, a gente tinha outro nome antes, que a reunião, como eu falei, ela começou do grupo do Elite 1000. Então, o nome do canal era Reuniões da Tropa Elite 1000. Mas aí acabou que a gente, como eu falei, a gente adicionou pessoas do YouTube, adicionou amigos nossos também. A gente brinca que cada aprovado tem direito a uma fechada, né? Então, por Uhum. exemplo, o Luiz foi fechado do Gabriel aí, que o Luiz está na luta com nós até hoje. Então, surgiram pessoas de diversos cursos. E a gente acabou que ficou algo meio assim complicado. Tinha gente que não estudava pelo Elite 1000 e estava no grupo, aí não se sentia bem no grupo. Então a gente resolveu trocar. Mas aí também eu, de novo, com a minha cabeça ali, eu falei, cara, isso aqui não pode ser só uma troca, então o nome tem que significar alguma coisa. Foi aí que a gente pensou no que ele poderia significar, e aí eu surgi com a ideia de colocar reuniões da tropa EAD, né, que o EAD faria mais ou menos uma ideia desse ensino à distância, né, que EAD significa O ensino à EAD. distância, né, Uhum. que ficou também bem famoso ano passado, mas também seria as iniciais de assim, palavras que significassem algo forte para a gente. No caso, seria o E de espírito de corpo, que representaria a união do grupo, o A de abnegação, que a gente abriu mão de muita coisa para estar ali, e o D da dedicação, que todo mundo ali eu via que ele era muito dedicado e focado naquilo que deveria fazer. Eu lembro que até tu comentou que o D poderia ser disciplina, né? Depois até eu pensei nisso, mas como ficou dedicação lá no início, então agora é para sempre dedicação, né? Até que o pessoal troque aí. Uhum. São palavras irmãs, né, cara? Não tem disciplina sem dedicação e não tem dedicação sem disciplina. É, É, na verdade é a exatamente. mesma coisa, né? Cara, muito legal, assim. E eu vejo, assim, que uma das coisas que eu gostei muito quando vocês tomaram a decisão de trocar, né, o nome e a energia do canal para a Tropa EAD foi abrir a oportunidade para pessoas de outros cursos fazerem parte. Porque, no fim das contas, quando você chega lá na SpaceX, tem gente de todo quanto é curso. Né? Então, não vai ter gente de uma bandeira. É óbvio que a gente, como quando você faz parte de uma equipe, tudo, você fica... Né, eu fiz parte da equipe do Elite 1000 desde o comecinho do curso, então a gente fica feliz com nossos alunos, veste a camisa e tal, mas eu, no fim, assim, das contas, eu sempre quis ajudar mais pessoas, sempre. E para mim, assim, as bandeiras limitam a gente, né? O cara fala, não, eu sou do Elite 1000, eu sou do militar, eu sou do teorema militar, eu sou, sei lá, do Alfacom, do estratégia, e as pessoas ficam nos grupinhos se limitando. Por isso que esse ano eu criei um método que reúne todo mundo. Eu tenho alunos, os meus alunos novos desse ano, tem aluno do Elite 1000, tem aluno do teorema, tem aluno do militar, tem aluno do Alfacom, tem aluno de estratégia. E a gente é um grupo enorme que reúne todas as bandeiras e ali não tem conflito, cara. Eu vejo que isso é muito bom, porque tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, quando está em grupinho, as pessoas fazem complô. Né? Tem o complô para falar bem do seu curso, falar bem do professor, e tem o complô também para falar mal. Tá ligado? Isso é super Sim. complicado. E quando você tem bandeiras diferentes, pessoas de cursos diferentes, de estruturas diferentes, o cara vem com experiência diferente, com material diferente, com visu diferente, professor diferente. Aí o negócio fica mais completo. Né? Então, você que está vendo esse vídeo, cara, se inscreve no canal da Tropa EAD, onde eles vão dar continuidade nesse trabalho. Bom, então vamos lá, cara. Tá ficando longa essa entrevista, né? 2020, você fez tudo isso, foi para cima da prova e aí o que aconteceu? Cara, então, eu fui, assim, relativamente confiante, mas eu sempre tive um problema na hora da prova. Esse ano eu consegui administrar, mas eu sempre tive problema de achar que eu não estava tão bem preparado quanto outros, né? Então, quem me conhece sabe, a gente até trocou ideia sobre isso já no grupo ali, que tu pega aqueles aulões ali de véspera e, pô, parece que só tem brabo lá, né, cara? Os caras colocam, isso é muito fácil, assim, se cair tá dado e tal.
Aí a gente vai um pouco para a prova assim pensando nisso, mas eu em 2020 sofri um pouco mais com isso. Aí eu fui para a prova um pouco nervoso, admito, errei algumas questões de besteira, mas assim no geral até que eu fui bem. Geografia faltou uma para fechar, né? A mesma matéria que eu tinha Ó, feito três antes, né? Eu dei o gás, faltou uma. E nas outras assim eu fui um pouco acima da média, assim, da mediana, melhor dizendo. E aí acabou que eu fiquei em uma colocação relativamente bem, foi 687, uhum, mas não fui chamado, né? Que a SpaceX chamou até 500 e pouco, como é o uhum. tradicional, chamar até 500 e pouco. Então eu nem fui atrás para fazer as coisas, fazer um enxoval e tudo mais, mas me deu uma baita de uma moral, porque depois disso, claro, tive um momento meio ruim, assim, 2020, acho que foi o pior ano, assim, para mim, assim, um ano mais difícil, mas depois disso, depois que passou, que eu voltei a estudar, eu fiquei com aquele pensamento de que, cara, quase consegui, quase deu certo, então esse Uhum. ano vai dar certo, né? Como de fato deu. Então deu essa moral a mais, né? Eu tive redação corrigida, passei por tudo, né? Pelas medianas, tudo e fiquei classificado. Então deu aquele estralo de que, tipo, não precisa ser gênio para passar, sabe? Não é algo de outro mundo, dá para passar. Faltava só algum detalhe, né, cara? E É, assim, na minha opinião, detalhe, um dos detalhes que fez a diferença foi isso aí que você falou, assim, de nos momentos anteriores da prova, se você se comparar com os outros candidatos, você está abrindo brecha para o fracasso. Isso é muito comum, porque a pessoa sempre ela usa como uma referência o externo. Ela fica focando, pô, aquele cara é brabo, ele respondeu rápido, ele falou isso, ele falou aquilo. Aí você pensa que todo mundo é fodão, menos você. E aí esquece de si próprio, esquece de se comparar como é que você estava no ano anterior, né? E aí, quando vê a prova, vê a realidade, e você pode se comparar, porra, olha em geografia a tua evolução, cara. Você saiu de 3 questões para quantas? Para 11. 11, né? 11 de 12. Olha, cara, daí tipo assim, essa é a comparação que tem que ser feita. Você com a tua versão do ano anterior, não você com os outros, né? E aí eu acredito que em 2021 essa ficha já tinha caído se foi para a prova com outra mentalidade, né? Fui. E o que me ajudou muito foi isso que eu comentei, que eu consegui juntar e criar uns pilares, assim, meus, e eu consegui ver mais além do horizonte. Então, Uhum, com base nas reuniões ali, eu consegui ver como eu quero estar aos 30, aos 40, aos 50. uhum, E quando eu determinei para mim que o que eu quero mesmo, meu propósito é servir e proteger, para mim, claro, como eu falei, eu sinto essa chama, né, da mãe e tudo mais, mas eu sei que o meu propósito mesmo é isso, é servir e proteger. Então, se não for pela SpaceX, pela mãe, é porque o cara lá de cima não quer. uhum, Então, eu fui para a prova bem com aquela mentalidade que, tipo, cara, literalmente seja o que Deus quiser. Se for, uhum, vai ser. Se não for, uhum, então, ou tem que preparar para mais um ano, faltou alguma coisa, ou talvez não seja para mim, né? Essa uhum, área talvez eu tenha que servir e proteger, mas de outra forma, em outra uhum, questão. E quando você vai com esse tipo de mentalidade, você vê que, cara, o que importa mesmo de verdade não é a SpaceX Samuel. O que importa mesmo de verdade é o teu propósito lá no final, uhum, né? uhum. Como você quer estar com seus 50, 60 anos. Então, quando você tem esse tipo de visão, eu acho que as coisas ficam muito mais tranquilas, né? Aí eu consegui ir para a prova assim, bem leve Que mesmo. legal. Cara, isso aí que você falou é a explicação da sexta lei espiritual do sucesso, a lei do distanciamento ou desapego. Você sabe que fez a tua parte porque você está consciente do seu propósito, você fez o seu melhor, você semeou com disciplina, com dedicação e você entrega nas mãos de Deus, que seja o que Deus quiser, literalmente, porque Deus tem um plano para cada um de nós. E como você tem clareza do teu propósito, o meio pelo qual o propósito vai se realizar, tanto faz, na verdade. O que importa é você estar atento e focado no propósito, porque aí os meios se apresentam. Né? E para boa surpresa, no seu caso, o meio foi justamente o meio que você almejava, né? Que era conquistar a sua aprovação. E aí você está reprovou no passado, como é que foi a retomada? Assim, pô, no passado ali bateu na trave, como que foi assim a pegada para já avançar para a aprovação desse ano? Você deu um tempo no papiro? Você já continuou dando gás? O que você fez? Na verdade, eu dei um tempo no papiro, assim. 2020, como comentei, foi um ano bem difícil, assim. Eu digo que, claro, que eu sou novo, eu vou fazer 20 agora, em março.
Mas, assim, até agora foi o ano mais difícil para mim. Foi muito mais difícil do que esse ano, 2021. Foi um ano que, pô, assim, muitas coisas, sabe? Até conflitos pessoais mesmo, assim, internos, coisas que eu tinha que resolver comigo mesmo. Aí acabou que eu tava muito cansado. Até em setembro, assim, início de setembro, eu pensei, cara, vou parar com isso aí e vou, tipo, deixar assim, só vou lá e vou esperar contar os dias e vou lá e vou fazer a prova. Mas acabou que eu estudei até os últimos dias da prova, muito graças ao grupo também. Mas passou a prova, assim, eu vi o resultado, daí com base em 2019, que quem faz o PSEC sabe que a nota foi absurda em 2019, foi 80 para passar, os últimos que entraram tiraram 80, 79. Aí eu olhei e falei, cara, não tem como eu passar com essa nota, né? Acabou que quase deu, né? E aí eu olhei e falei, cara, como não tem como passar, esquece, né? Eu vou dar um tempo, para mim já tá bom assim. E aí, como eu falei, eu não tinha nessa clareza do meu objetivo, do meu propósito e tudo mais. Então eu falei, cara, chega, depois eu vejo o que eu faço. E aí, por ironia, desistindo ou não, na segunda-feira, depois do concurso, a gente se reuniu para ver o resultado, que saiu o gabarito oficial. E aí a gente foi, se reuniu, e aí lá tava o Vinícius, o Gabriel, o Everton. E aí eu comentei que, eu tava fora e tal. E aí, naturalmente, eles viram que eu não tava muito feliz. E depois disso, o Vinícius veio falar comigo, né? Eu não falava muito com ele, não via ele muito nas reuniões, porque ele fazia mais parte do grupo do Everton. Ele veio falar comigo e falou, pô, queria te agradecer e tal, consegui, tirar uma nota alta, vou conseguir entrar. Queria te agradecer pelaquela questão que tu me ajudou aquele dia lá em matemática. Eu nem me lembrava da questão. Aí eu fui e comecei a trocar ideia com ele, falei, não precisa e tal. E daí ele perguntou se eu ia continuar ou não. Eu disse que eu ia dar um tempo por enquanto. E aí acabei contando para ele, assim, algumas coisas que eu tinha, alguns problemas. Ele disse, pô, cara, tu tem que continuar e tal. E aí, beleza, deixei aquilo ali. Mas o que me surpreendeu é que passaram-se, assim, uns 2, 3 dias e ele mandou mensagem, né? E aí, já voltou? Aí eu, pô, tô vendo ainda, tá, não sei o quê. Passaram mais dias, e aí, já voltou? Tipo, ele realmente estava bem preocupado comigo, sabe? Ver se eu ia voltar a estudar ou não. E aí acabou que eu voltei, assim. Eu refleti bem comigo mesmo, como que eu ia fazer tudo isso, e por isso que eu agradeço muito a ele, porque se eu não tivesse voltado nessa época, eu não sei se agora eu teria sido aprovado. Então, nossa, é muito massa mesmo, agradecer ele muito por isso. Porque na época lá, enfim, eu até contei pra ele algumas coisas que tinham acontecido, e aí eu não queria nem um pouco voltar, cara. Mas eu olhei e falei, cara, por que esse cara tá ali, sabe? Tem que ter algum motivo, por que ele tá ali tão preocupado? Eu ajudei ele em uma questão, sabe? E ele tava realmente bem preocupado se eu ia voltar a estudar ou não. Então, foi algo que me motivou muito a voltar. E aí eu voltei e a gente começou com o trabalho, né, do canal, das reuniões e tudo mais. E aí, graças a Deus deu certo. Mas essa transição foi bem difícil porque eu estava bem cansado e estava de fato pensando em desistir mesmo. Né? Depois de ser a classificação e tudo, é, é complicado, cara, sabe? Não se dedicar assim. Eu, no caso, estava indo para o segundo ano de estudos. E aí depois de tudo isso, todas as noites que tu abre mão para estudar e tudo mais, chegar ali, bater na trave, tu olha e fala, cara, por que que isso está acontecendo, né? E hoje eu entendo por quê, mas na época eu pensava, não tem porquê, eu acho que é porque eu não devo ir. Então, é interessante a gente pensar e refletir, que nem sempre vai ser vitória, né? Sim. Eu escrevi até no Instagram um post ontem sobre a gente. O post era assim, né, cara? Se você já reprovou no concurso, agradeça. E parece bizarro, né? Porra, por que eu vou agradecer porque eu reprovei, cara? Mas no teu caso, dá para ver nitidamente a tua evolução espiritual, a tua evolução como ser humano. Você é um cara muito mais maduro que no passado e agora você está indo para a escola de formação já um homem mais maduro, cara. Muito mais resiliente para lidar com a frustração, com a dificuldade, porque isso, cara, na vida, formação militar vai ser foda, você vai passar muito perrengue. E a tua história mostra uma coisa muito bonita, né, que é o poder da gratidão, né, cara? Porque o Vinícius, ele atribuiu aquela questão que ele conseguiu a você, né, ele atribuiu o sucesso à tua ajuda, e isso fez com que ele sentisse um código profundo de reciprocidade. Falou, não, esse cara me ajudou, agora eu vou ajudar ele. E o mais bacana de tudo isso é que lá na mão vocês vão ter um monte de experiências próximas, similares, talvez façam algumas coisas juntos. E quem sabe futuramente na tropa, né, cara? Vocês podem estar nas mesmas unidades aí, né? Porra, isso aí é uma experiência muito massa, cara. Que legal. Sim. Daí, 2021,
você já continuou estudando Elite 1000, né? Ou você fez mais coisas do que só Elite 1000? Como é que foi o seu ano de 2021, cara? 2021 eu foquei muito na parte de questões, porque eu sabia que eu não precisava assim ver necessariamente muita aula, assim, ver tudo Sim. de novo. Então eu foquei muito na parte de questões e aí desenvolvi muito o meu jeito de estudar. Então eu acredito que assim, em termos de estudo, com certeza foi o ano assim que eu melhor estudei. Foi um ano Uhum, muito bom. Eu adquiri outros cursos também para complementar o Elite 1000. uhum, Comprei no Teorema Militar, mas ali no grupo, na verdade, a gente viu praticamente tudo, porque sim. como ali a gente criou uma amizade mesmo, a gente, pô, trocava meme, sabe? Trocava dificuldade, enfim, conversava sobre um monte de coisa, então criou amizade mesmo. A gente trocava material também, então eu fiz muitas Uhum, questões de estratégia, fiz muitas questões do militares, enfim, fiz diversos cursos, então se tivesse que agradecer, agradeceria a todos. Claro que claro. o Elite 1000 foi o primeiro e foi, assim, que me abriu as portas, né, para esse mundo, mas se fosse agradecer, na verdade, tem que agradecer todos, né? O treino Uhum, militar também me ajudou muito, muito nesse ano, uhum, principalmente na parte de exatas ali, eu curti uhum, muito. Então, mas basicamente esse ano foi muitas questões, assim, fiz uhum, muitas questões, foquei muito em prova anterior, também fiz mais concursos para diminuir um pouco o nervosismo que eu senti uhum, que, na verdade, não era necessariamente por ir lá e fazer a prova, era por outras questões, né, que eu até já comentei, que foi descobrir, na verdade, o que eu queria para minha vida. Mas, sem dúvida, ir lá e fazer as provas, assim, eu fiz a escola naval, por mais que não tenha sido aprovado EAR, essas coisas, mesmo assim me ajudou bastante. Então, uhum, eu segui mais nessa estratégia de fazer provas, fazer questões e aprofundar mais nessa parte, né? uhum. Ah, tem um detalhe que a gente não falou, né? Mas em 2020 você foi aprovado na ESA, né, cara? Na verdade, eu tinha ficado majorado também. Aí Ah, eu não lembro majorado exatamente na a ESA. classificação, Aham, isso. Mas eu acredito que eu fui chamado, não tenho foi exatamente chamado. certeza. Aham. Eu estou falando isso porque é importante a gente ver a questão do foco, né, e da decisão. Como você foi firme na decisão do seu oficial, né, e você, mesmo tendo a oportunidade de ir para a ESA, nem cogitou, né, cara? Falou, não, deixa quieto a ESA, vou para a SpaceX. Tenho certeza que eu consigo. Foi difícil para você tomar essa decisão assim, ou você já estava tão focado que você falou, nem passou pela tua cabeça? Ah, assim, um pouco passa, sabe? Uhum. Um pouco passa porque, querendo ou não, a gente se dedica bastante, assim, e quando tem uma vitória, a gente quer agarrar e quer, assim, fugir do sofrimento, mas assim, porque, querendo ou Sim, não, quer é escapar da difícil, né, a dor, né? vida. É, e no caso a formação é menor e tal, eu formaria antes, mas, assim, foi só, assim, alguns dias que eu pensei mesmo, se der certo na ESA, será que eu vou ou não? Mas aí logo eu lembrei de tudo que eu queria fazer e tal. Nessa época, algumas coisas eu já tinha decidido. E nessa época também eu já tinha um pilar, que hoje está mais consolidado, mas é esse pilar que tu, como já comentou, sobre essa questão de que, às vezes, Deus coloca alguns caminhos difíceis dentro do caminho principal, justamente para nos preparar. Uhum, Então, eu pensei, cara, não, acho que, mesmo batendo na trave na SpaceX, eu vou tentar de novo, porque tem algumas coisas que eu ainda preciso consertar nesse caminho. E eu uhum, não conseguiria consertar, né, comigo mesmo se eu fosse para ela. Não conseguiria uhum, consertar isso comigo mesmo, sabe? Na minha mente, assim, e formar os pilares que eu tenho hoje, né, que me uhum, sustentam. uhum. Eu acredito muito nisso que você falou, porque eu vejo que as maiores dores e dificuldades que a gente passa na vida, elas são um grande aprendizado para que a gente desenvolva mais empatia com os outros seres humanos e, através dessa empatia, mais compaixão. Porque, cara, é muito difícil você ter compaixão se você não sente a dor do outro, se você não está ligado no que o outro está passando. E é difícil ter empatia, muitas vezes, se você não passou por aquele sofrimento. Então, às vezes, por exemplo, você que, quando você teve essa dor de bater na trave, você sabe como é foda bater na trave. E aí, quando um cara bater na trave, você vai ter as palavras certas para ajudar ele, a energia certa, o resultado certo que você passou, e você vai conseguir, de alguma forma, ajudá-lo, motivá-lo a sair daquela, a romper aquele obstáculo, aquela barreira. Então, eu E, acredito que é para isso que aconteceu tudo isso na tua vida, cara. e nisso aí tem uma história bacana também, Moto. Que eu, como eu falei, eu estava nessa indecisão, não sabia exatamente se ia dar certo ou não na SpaceX, né? E aí tava aguardando sair a lista mesmo, porque tinha que esperar sair.
Aí quando saiu a lista, saiu de manhã, assim, geralmente sai de manhã, lá umas 9, 10 horas. Aí saiu assim, e daí eu vi que não dava, tava em 687, não ia dar. Aí eu pensei, pô, cara, e agora, né? Minha mãe vai vir de serviço e tal, vai vir almoçar, né? Meu pai também, a gente vai almoçar ali, eu vou ter que comentar que não deu certo. Pensei, pô, o que eles vão pensar e tal? Vou ter que estudar mais um ano e tal. E isso é uma coisa que eu nunca me esqueço, cara. De vez em quando eu até comento isso com meu pai, agradeço muito a ele. Que eu olhei assim e falei pra ele, pô, não deu certo, eu vou ter que estudar mais um ano. Daí ele disse assim, ah, mas como é que tu foi? Assim, eu falei, não, eu cheguei em 687, eu cheguei perto. Ele disse, ah, faltou pouco. Eu disse, mais assim, 1,2 na média eu entraria. Eu disse, ah, então ano que vem tu passa, pô. Ele falou assim, e o jeito que ele falou assim, me passando toda essa confiança, tipo, não, ano que vem tu passa então, sabe? Foi algo que, assim, tirou todo o peso, sabe, de cima. E foi algo que me ajudou muito nesse ano também, que sentia que eles estavam falando me apoiando. Uhum. E mesmo se não der certo esse ano, eu sei que eles iam continuar me apoiando, eu ia Uhum. continuar fazendo minhas coisas aqui e iria para mais um ano. Então, isso tirou todo esse peso que eu sei que muita gente tem, dos familiares cobrando, né? Uhum. Cara, que benção escutar isso. Manda um abraço pro teu pai e pra tua mãe. Fiquei emocionado aqui, né? Porque eu, como pai, né, Imagina. cara, porra, velho, eu sei tudo que a gente faz, né, pelos nossos filhos, cara. A gente quer o melhor para nossos filhos e, para mim, uma das experiências mais marcantes do meu ano, do ano passado, foi quando eu fui na formatura da ESA e vi a rapaziada lá, foi uma alegria e tal, ver os meus alunos, cara, a galera aprovada, tudo. Vários deles estudaram comigo, né, e a gente fazia reuniões também com os caras, tipo, então, pô, conheci o cara na reunião, ver o cara ao vivo, mas o que me marcou mesmo foi conhecer as mães e os pais, cara. Nossa, bicho, eu recebi tanto carinho das mães, dos pais, que foi impressionante. E, assim, você ter o apoio do seu pai, cara, da sua mãe, isso aí realmente faz muita diferença, né? E vai fazer toda a diferença no momento que você for pai, cara. Pode ter certeza que isso vai Com impactar certeza. diretamente a vida dos teus filhos. É, quem sabe se ainda tiver YouTube, quando eles forem adultos, maiorzinhos, eles possam assistir isso aqui e lembrar, falar, ah, meu pai ali, quando ele era, ainda era, nem era, sei lá, você vai ser pai, você já vai ser capitão, major, não sei. Meu pai, quando ele era recém-aprovado aqui, Era bizonho aí, né? era bizonho, nem era fodão, meu pai, nem era da infantaria. Já era infanto, mas É, não mas sabia, né, cara? sim, exatamente. Tá, então Mas, 2021 foi um ano que você focou muito em trabalho pesado nas questões, né? Fazer muito. Foi um estudo ativo, praticamente, né? Porque o edital você já tinha sim, batido e aí focando muito nas reuniões da tropa, né? Toda semana, compartilhando experiências. E aí eu queria reforçar esse ponto, cara. Que tem aquela técnica Feynman, né? Que é uma técnica de estudos onde você aprende alguma coisa e se compromete a ensinar para alguém. Você acha que faz muita diferença mesmo o ato de você se comprometer a compartilhar uma questão com a pessoa? Tipo assim, você resolveu uma questão de matemática ou de geografia e tal. Você acha que tem muita diferença de você resolver sozinho e aprender do que você resolver aprender e explicar para o próximo? Se o teu cérebro aprende mais com isso ou não? olha, eu acredito que sim, porque primeiro que você tem que aprender de fato aquilo, não é só você aprender o passo a passo, sabe? Pelo menos Uhum, eu que, como eu comentei, eu gostava de ter esse compromisso, eu aprendia de fato. Isso, só que tem um detalhe a mais. Quando é só com você, você aprende até tudo mais, tudo, mas não tem essa questão de você explicar, e além disso, não tem um outro fator, que para mim me ajudou muito, que é a questão das possíveis dúvidas. uhum, Então, de vez em quando, assim, eu tinha uma dúvida, mas eu pensava, beleza, vou ver ela depois. Eu anotava, só que acabava não vendo. Mas quando uhum, era alguma questão, eu achava, pô, essa questão aqui é interessante. Aí eu começava a fazer ela para levar para reunião. Só que no meio da questão, dava assim uma dúvida. Putz, e se acontecer isso aqui? Tipo, nesse caso deu certo, mas e se acontecer isso aqui? Tipo, em matemática ou em física, né? E aí eu olhava, pô, eu tenho que saber explicar isso, porque se alguém me uhum, perguntar na reunião, Edson, se acontecer isso aqui? Então eu tinha que ir atrás na internet, dar um jeito, ou perguntar para alguém e descobrir. E isso uhum, fazia com que eu evoluía mais, né? Acabei uhum, evoluindo bem mais. E aí eu já aproveitava e anotava no caderno. Se acontecer uhum. isso, eu faço dessa forma. Então isso eu acho que faz uma baita diferença, assim. E durante a própria reunião podem surgir dúvidas, questionamentos que você talvez não tinha pensado e que te fazem Sim, pensar de uma nova forma, né?
Porque essa é uma Sim, coisa exatamente. interessante, né? Porque, tipo, tem pessoas que querem evitar esse tipo de problema. A pessoa fala, pô, pode ser que me perguntem, daí, às vezes, ela não tem coragem de assumir essa responsabilidade que você assumiu e ela quer evitar essa dor. E, cara, eu tô lendo sobre os super-heróis, tá? Eu tô lendo pra caralho. Tem um livro do Deepak Chopra que é As Leis Espirituais dos Super-Heróis. E, cara, eu tô muito apaixonado com o tema, velho, porque tá me ensinando muito sobre o que eu quero ser na vida dos meus filhos, tá ligado? Ser um herói. Tô lendo esse aqui também já, que vai influenciar meu próximo livro, que é Seja um Líder de Heróis. E por que eu tô falando isso, cara? Porque essa atitude, velho, de você aceitar o desafio e que pode surgir um problema, ela te força a pensar de uma forma diferente, cara. E os super-heróis, eles nunca fogem do problema, bicho. Apareceu um problema, eles ativam a lei da criatividade. Os caras sempre têm uma sacada, tipo, eles tiram de algum lugar, cara. Você pode ver, cara, super-heróis em todas as histórias, cara, eles entram num cenários onde se pensa, meu Deus, ferrou, dessa vez Batman não vai escapar, tá ligado? Aí o cara, pá, dá uma sacada nele, ele faz uma parada genial e resolve, né, cara? Muito massa, cara. Bom, e Sim. aí então, vamos lá, vamos chegar na prova desse ano, cara. Como é que estava a sua mentalidade ali precedendo a prova? Você foi para a prova tranquilo, confiante? Como é que foi os momentos antes da prova da SpaceX? Assim, eu fui para a prova bem tranquilo. 2019, quando eu fiz a primeira vez, era só por teste, então eu fui bem tranquilo. E aí eu pensei, cara, eu queria estar como se eu tivesse em 2019. Mas acabou que eu estava mais tranquilo ainda, porque eu já tinha feito provas, então não tinha mais medo daquele ambiente militar, assim. Porque logo assim, porque, como eu falei, meu pai acabou se aposentando, então não via, eu parei de ter muito convívio, assim, com militares. Então eu pensava que, pô, todo mundo ali é robozão, né? Os caras ficam alinhadinhos e tal. E qualquer coisa já vão gritar. Mas aí acabou que quebra, assim, essa concepção. Então eu fui pra prova bem tranquilo, só para fazer a prova mesmo. E como eu falei, eu estava bem tranquilo em relação ao meu propósito final. Então eu pensei, cara, se for para ser, será. Se não for, Brasil, né? E aí eu fui muito com aquela concepção do NHS também, que é o Na Hora Sai, Na hora sai. que tinha algumas questões que as pessoas estavam cobrando pesado ali em física, então, querendo ou não, a gente ficava um pouco com o pé atrás. Daí na hora eu falei, cara, assim, fazendo as questões na reunião, elas sempre saíam, então, quer dizer, sempre, entre aspas, né, mas a maioria saía. Então, cara, na hora lá, não tem que dar um jeito, vai sair. Uhum. Então, eu fui bem tranquilo, assim, na hora da prova. E o que me ajudou muito foi ter feito provas anteriores como simulado, porque eu criei uma estratégia minha, estratégia que eu usei na hora da prova. Eu até cometi um erro, eu acho que esse erro me prejudicou um pouco nas humanas, mas, tipo assim, eu fiquei feliz comigo mesmo, porque mesmo assim eu continuei naquela estratégia. Porque antes de sair de casa eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, não importa o que aconteça, eu vou fazer essa estratégia. Aí na hora da prova até fiquei um pouco o pé atrás, assim, que eu acho que eu fiz humanas um pouco rápido demais ali, Uhum. geografia e história. Abaixou um pouco a minha média. Mas eu até fiquei feliz comigo mesmo porque eu não saí daquilo. Eu cumpri Uhum. o que eu falei. Eu falei, cara, não vou fugir disso, vou fazer assim. Então eu fui e fiz, e isso também me ajudou porque eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Até é engraçado, às vezes, tipo, bate sinal assim, ou o avaliador fala que pode começar, e aí tu vê que a galera que treinou mesmo já sabe exatamente o que fazer. E a Uhum. galera que não treinou começa a folhear a prova, assim, aí faz uma questão aqui, depois folheia, daí faz outra questão. E aí, assim, te dá uma sensação de que, beleza, eu tô bem preparado e os outros não são necessariamente melhores do que eu. Eu consigo Uhum. passar. Uhum. Cara, interessantíssimo esse lance de você se ater à sua estratégia, né? Porque tem muitas pessoas que elas não têm essa sabedoria. Tipo assim, o cara faz um planejamento, uma estratégia, e aí ele começa a seguir. E se ele sente que pode dar errado, o cara muda a estratégia no meio do caminho. Aí o que acontece? Geralmente quando ele muda a estratégia, dá errado, porque é uma outra coisa que ele não tinha planejado, e ele nunca vai saber se ele teria tido êxito com a estratégia anterior, porque ele mudou, que foi exatamente o Sim, erro que você cometeu lá em 2019, né? Que você começava a estudar com material, daí até um pedaço, daí mudava o material, daí voltava, estudava do começo, daí mudava o material. E eu vejo que muitas pessoas têm, esse é o maior dos maiores problemas das pessoas que estão buscando desenvolver hábitos de disciplina. Porque elas não dão tempo do hábito se tornar um hábito de fato. Ela começa a fazer uma parada, daí ela não vê resultado, daí ela desanima, daí ela quer mudar.
a estratégia. Isso é muito comum, por exemplo, o pessoal que está malhando, o cara fazendo dieta, o cara quer emagrecer, o cara faz 2, 3 semanas de dieta, não vê muita diferença, daí ele pensa, não vai funcionar, daí ele muda uma dieta. Põe outra coisa, põe isso aqui. É o cara que, às vezes, começou a estudar com curso preparatório, não deu nem tempo dele se adaptar com o curso, ele, não estou gostando, pede reembolso, compra outro. Isso acontece muito, cara. Então, você que está vendo isso, jovem, se atenha à sua estratégia para você validar. Ou você vai validar que a tua estratégia é boa e deu certo, ou você vai validar que a tua estratégia não deu certo. Mas você só vai validar se você fizer, pô. Se você estiver aberto ao erro. Né? Então, é isso aí. E aí, cara, como é que foi esse ano, quando você teve que encontrar o seu pai e sua mãe e contar o resultado, velho? Cara, assim, foi um dia muito bom, assim, dia que eu vou demorar para esquecer. E na hora não cai a ficha direito, né? Porque eu já tava, entre aspas, assim, acostumado com aquilo, porque eu já tinha passado no ano anterior, que Uhum. era a questão de ter redação corrigida e tudo mais, então tava ali aguardando. Aí eu lembro que na época eu tava fazendo natação, quando saiu o resultado, assim, de manhã, tava voltando para casa, aí eu lembro que eu esperei um pouco, porque meu pai foi fazer um negócio lá, aí quando ele voltou, quando a gente tava indo para casa, daí eu, no meio do caminho assim, eu falei pra ele, ó, pai, saiu o resultado aqui, né? Como é que foi, como é que foi? Aí eu falei, pô, deu certo, fui convocado, dia 26 de janeiro. Aí, pô, ele olhou assim, assim, eu nem lembro direito como que ele falou, sabe? Mas eu lembro que ele ficou muito feliz e aí depois, assim, o resto do caminho, né? Teve uma hora que eu olhei assim pro lado, tá dirigindo, deu pra ver um pouco, né? A lágrima assim Uhum. no olho. Aquela Tava, lágrima, assim, né, do brabo ali, é, disfarçando ali, né? Tipo, sim. cara, É, vai ver que eu tô de vez em chorando quando, aqui. eu até zoou ele, tu chorou assim? Ele, não, só tem uma lágrima no olho. Mas É, foi muito emocionante. é aquela Minha mãe lágrima de também, macho no canto do olho, né, cara? sim. A minha mãe também, minha mãe agora tá um pouco dividida, assim, né? Tá um pouco, né? A mãe Fica, dói, a mãe dói. né? Mas ela ficou muito feliz também, aquele dia foi muito bacana, assim. Familiares também ligando e dando os parabéns, mensagens, assim, o pessoal do grupo também, pô, sensacional, dando parabéns. Foi algo muito legal, assim, um dia memorável. Eu até brinco que vários dias, assim, quando eu estava estudando, eu já fazia, né, as técnicas que o senhor comentou nas reuniões, de ficar planejando o futuro, assim, e vários dias me motivaram. Uhum. É, eu penso no dia da formatura da MAN, lá no pátio da MAN, com a espada, eu penso no dia da entrega da boina, que graças a Deus está chegando. Nesse dia aqui, esse dia aqui, por incrível que pareça, me motivou muito de estar aqui e Boa. poder contar a história. Eu pensava muito na entrevista, principalmente no ano passado, quando o pessoal deu a entrevista, né, o Gabriel, o Vinícius, Aham. e aí eu pensei muito, e esse dia também me motivava muito, o dia que eu ia receber a lista ali e tudo mais. Uhum. Então, aquele dia foi memorável, assim, foi incrível Que poder massa. falar, assim, pô, conseguir depois de tantos anos, algo muito gratificante. Uhum. E aí você está reforçando a importância da prática da visualização, porque tudo que você visualizou vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, né? Tipo, você ser aprovado, contar para seus pais, a gente está aqui hoje, né, nesse dia especial, fazendo a entrevista. Em breve aí já vai vir a sua boina. E um pouquinho mais lá para frente, depois que a tua carcaça estiver bem desgastada, vai vir Vai a ter espada, né? aprovação. Esse vai Isso. demorar um pouquinho, mas vai vir. E o bom é que você tem tempo para visualizar isso vindo e vai ser cada vez mais forte. E aí eu quero que você mande um recado para sua mãe, cara. O dia que a sua mãe tiver colocando a sua boina, ou te entregando a espada, ela vai ver que vai ser o dia mais feliz da vida dela, cara. Tá ligado? Porque ela vai toda a dor que ela passar nessa ausência do filho, que é difícil, cara. Nossa, mano. Por isso que as mães sentem tanta gratidão na formatura. Porque elas sofrem muito quando os filhos saem, cara. A mãe sofre, velho. Nossa, a mãe quer proteger a gente. Daí a gente manda aquelas mensagens, oh, mãe, tô tudo fudido, voltei do campo, andei pra caralho, tô com os pés cheios de bolha. E a mãe, aguenta firme, filho, aguenta firme. Por dentro ela tá desesperada, né? Pô, mãe, tô punida aqui no fim de semana. A mãe, nossa, a mãe fica desesperada, cara. Mas no dia da formatura, cara, não tem alegria maior do que a da mãe.
As mães vibram muito, cara. E daí você fez a prova da ESA também esse ano e E, plau. a A prova ESA da foi ESA, lá só assim, para cumprir tabela, só. não, não, eu queria passar, assim, ter esse combo, assim, eu acho muito massa, assim, Aham. pô, aprovado ESA e SpaceX, eu acho bem da hora. Tá no E, currículo, né? Aprovado da né, ESA. mas, assim, na hora da prova lá, foi bem tranquilo também, foi igual a SpaceX, assim, eu fui bem tranquilo, porque já sabia da nota da SpaceX, assim, e sabia que tava mais ou menos nos planos, então eu fui bem tranquilo na prova da ESA lá e, graças a Deus, deu bom também. Deu bom. Esse ano classificou nas vagas, né? Na ESA. Sim, sim, fiquei em 556. 556. Excelente, cara. E você tá indo se apresentar dia 26, cara? Dia 26, segundo Cara, eu dia. não tenho certeza, mas eu acho que eu me apresentei na ESA dia 26 de janeiro também, cara. Caramba. Eu tenho que ver, não tenho certeza se eu consigo ver esse algum documento, mas acho que foi dia 26 de janeiro, cara. Que louco, Pô, cara. então é uma data. Só Uma os data bravos se épica, apresentam, né? só os bravos, cara. Entre nós dois só tem uma diferença, é só 19 anos só. Não, só isso. É só detalhe, pô. É só Detalhe. um detalhe, né? O tempo é uma ilusão, né, cara? Bom, e agora a gente está Sim. indo para as próximas etapas do concurso, né? E você, como é que tá a carcaça? Você tá um aço? Tá bem treinado? Como é que foi o seu preparo físico? Você se manteve treinando durante a sua preparação? Sim, em 2020, que foi o ano da pandemia, eu parei, assim. Eu sou taekwondista, né? Agora eu parei, mas eu era taekwondista. E aí até com isso a gente parou, porque não podia mais. Uhum, E, e aí eu lembro que eu fiquei muito tempo sem treinar. E quando eu fiquei majorado ali na SpaceX, no ano passado, 2020, um pouco antes de sair o resultado, eu tava treinando, comecei a treinar, porque tinha essa possibilidade de passar. E aí eu vi que eu tava muito ruim nas barras, assim, não tava conseguindo fazer as três, tava fazendo duas. Eu olhei e falei, caraca, né? Pô, se der bom, vou ter que dar o gás. Acabou que não deu certo, né? Não deu certo, né? Fiquei na posição que eu já comentei. Mas aí já acendeu esse alerta, ó, preciso voltar a treinar. E aí essa também foi uma das metas, porque eu sabia que não precisaria dar, que até fica meio mal dizer assim, que não precisaria dar tanto gás no papiro. Mas, tipo, eu sabia que o papiro já não seria, assim, algo tão impeditivo para mim. Então, assim, uhum, pô, eu posso dedicar um pouco do tempo para treinar também. Então, a minha meta, que eu acredito que é uma meta saudável e é uma meta atingível, você chegar na prova fazendo os índices do TAF, no mínimo, assim. uhum. Porque, assim, eu olhando hoje, né, eu vejo que é possível. Na verdade, eu fiz isso esse ano. Então, eu tava fazendo 3 barras, mais ou menos por aí, 21 flecas, os 30 abdominais e tava correndo certinho ali. Aí hoje eu já consigo ter uma margem maior, já estou fazendo Uhum. mais flexões, mais barras e correndo melhor também. Já E chega abdominal também. sobrando daí, né, cara? Não fica Isso, no isso. desespero, né? Porque, pô, tô falando com vários jovens aí que foram aprovados, tem uns caras desesperados, né? Tem um brother que tava falando comigo, Ah, tem. o cara tá indo pra ESA com 0 barra, mano. Ah, isso Dá uma é dor no complicado. coração, o cara falou, puta merda, o cara passou num concurso difícil pra caceta e vai reprovar por causa de barra. E, cara, eu motivei o cara do jeito que eu pude, cara, mas às vezes dói, né? Porque eu fico lá dentro pensando, nossa, como que milagre que vai ter que rolar pro maluco fazer 3 barras, velho. Só Jesus para salvar o cara, para fazer É, o cara. Porque, porra, teve o ano inteiro para treinar, tudo, enfim, deixou para última hora. Então, você jovem que tá vendo isso, não vacile. E inspeção de saúde, né, Edson, que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Fez todos os exames aí, como é que está a experiência da inspeção de saúde? Foi fácil fazer os assim, exames? Quanto é que você teve que investir? O que teve que correr atrás? Conta pra gente aí. a inspeção de saúde foi algo assim bem pesado em termos de valores, né? Como eu me formei ano passado, como eu comentei, eu perdi o plano que tinha aqui do governo, que como meu pai foi policial, a gente Uhum. tem esse plano, né, de ajuda e tal. Mas aí, como eu me formei, eu completei os estudos e não fiz nenhuma faculdade, eu perdi isso. Então, eu tive que fazer tudo pelo método particular. Então, foi tudo do bolso, assim. Saiu Eu tinha uma uma grana, graninha. Quanto que foi, mais foi. ou menos, só pra galera ter uma noção? Olha, assim, eu até pensei em somar, mas eu tô esperando completar tudo. Mas, assim, sei lá, chutando baixo, assim, acho que uns 1.500 a 2.000. É, Cacete. isso. Uhum. Isso é porque também Só nos exames, né? só nos exames, né? Caraca. E isso também porque eu tive que ir para outra cidade para fazer, porque eu moro no Sim. interior, então aqui eu só consegui fazer o de sangue mesmo.
Uhum. Mas os outros, assim, tudo eu tive que ir para outro lugar. Uhum. Inclusive um bizu, todo mundo paga esse bizu, mas é um bizu da coluna, que é, pô, dar o Sim. gás e fazer ele o quanto antes, cara, porque pode dar problema, como inclusive deu um problema para mim, né? Eu Uhum. descobri um problema na coluna, graças a Deus é tratável, e aí eu já corri atrás disso, estou tratando e agora tá tudo nos conformes, já estou ajeitando para fazer. Mas Uhum. além disso também, para galera que não tem problema na coluna, ainda assim é bem difícil tu achar clínica que faça certinho. Eu, Uhum. por exemplo, quando eu descobri o meu problema, ainda assim, naquele laudo que eles me deram, ainda assim faltou um ângulo, né? Uhum. E então, tipo assim, mesmo se eu não tivesse nenhum problema físico, né, na coluna mesmo, eu ainda teria que ir lá e correr atrás e pedir para refazer e tudo Para mais. fazer o laudo de Então, novo. Uhum. é bem complicado porque é algo que muitas clínicas não fazem, né? Com os três ângulos e muitos médicos cagam, né? Uhum. Tipo, cagam para requisição, né? Tá lá obrigatoriamente, mesmo se os caras não fazem. Então, Uhum. É que eles é não estão bem chatinho. acostumados, né, Edson? É uma questão É, cultural, assim, né? Tipo, o médico, quando. Se você vai fazer um exame de escoliose, cifose e tal, não interessa muito o ângulo, tá ligado? O médico fala assim: ó, você tem cifose, você tem escoliose e tal, e é, deu. Daí dá lá que você tem e acabou-se. Agora, o concurso militar, ele precisa dessa. Ser um número preciso, né? E os caras não estão acostumados a fazer isso. Então, tem médico que nunca faz avaliação, nunca fez antes a avaliação com o laudo, com os graus. Então, você que está vendo isso aí, jovem, quando você passar no concurso, leve lá o edital, mostre especificamente, tem que constar lá os 3 ângulos mesmo. Ah, não deu desvio nenhum, desvio, coloca lá 0 graus de desvio. Tem que constar os ângulos para não dar problema, né? o, o bizu também, Maltão, que me ajudou bastante, é que é o seguinte, eu, por exemplo, estou num grupo, a gente tem um grupo dos convocados, que é só a galera que passou mesmo e que vai para lá. Então, todo mundo vai se encontrar lá e tal. Então, a gente tem esse grupo, e nesse grupo tem a galera que já fez antes, né, os exames e tudo mais. Então, é muito bizu pegar um laudo, né, você pode riscar com uma caneta os dados da pessoa, CPF, tudo, Aham, mas pede para alguém te mandar uma foto do laudo sim, certinho, leve né, com os igualzinho. anos certinho, chega lá no doutor e mostra, ó, é assim que eu preciso, esse aqui é de um companheiro meu, tal, de um grupo lá, Top. é exatamente assim que eu preciso, aí ele vai saber exatamente como fazer, né? Então, eu, por exemplo, aconteceu um problema, então, que né, sou do interior, como eu falei, então eu viajei para uma outra cidade para fazer o exame, e antes disso eu liguei para lá, falei, pô, preciso disso, 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 tal. Não, beleza, a gente vai fazer, a gente vai confirmar aqui com o especialista que faz, mas a gente vai fazer. Aí, beleza, aí eu mandei o edital e expliquei. Tal ângulo é para escoliose, tal ângulo é para cifose e tal ângulo é para lordose. E aí expliquei tudo certinho e eles confirmaram, não, a gente faz. Chegou lá na hora, ó, a gente não faz esse ângulo aqui, né? E eu viajei de outra cidade para fazer. Uhum. Então, assim, a minha sorte foi que eu já tinha pagado lá, então eles ficaram meio com medo, assim, porque poderia, né, ir atrás, né, cobrar meus direitos ali. E eles deram o gás lá, o cara lá deu o gás e descobriu um outro lugar na mesma cidade que fazia. Uhum. Daí lá sim, lá deu certo, eu fiz aquela parte, né? É. Essa parte eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, você tem que se planejar com antecedência, porque eu vejo que muitos jovens, eles não planejam nem onde fazer os exames, tal, eles não têm noção, eles deixam para tudo para depois. Mas o principal, na minha opinião, é o planejamento financeiro. No teu caso, você tinha grana guardada, cara, mas imagina se o cara não tem a grana. Aí tem que fazer Ah, toda essa não, correria, né? E eu é vejo muitos complicado. jovens que têm aquela situação, falam, ah, Sargento, eu não tenho dinheiro para comprar um curso e tal. E eu falo, rapaz, o curso é a menor de suas preocupações, cara, porque você vai ter que gastar dinheiro, né, com os exames e tal. E aí tem a próxima parte, que é a que eu já vou te perguntar agora. Enxoval, como é que tá? Já tá preparando enxoval? Já tá comprando as paradas aí? Uhum. Não, eu já comprei sim, já comprei mala, já comprei as camisas que eles pedem, os calções, Uhum. assim, a maioria, eu diria, uns 70, 80% do enxoval já está completo. Uhum. E daí eu Vocês receberam comprei, alguma orientação da SpaceX para sim, sim, enxoval? eles lançam todo ano, é quase a mesma coisa todo ano, né? Eles lançam Uhum. um documento com o mínimo, mas aquilo ali é o mínimo do O mínimo, né? mínimo do Para mínimo. ter uma noção, naquela lista nem consta ferro de passar, né? E a gente Ah, sabe que porra, ferro de tá louco. passar Ô, é cadê bizu, né? aluno sem ferro de passar é o ano inteiro punido, filho. É complicado. O Aí ferro essa custa parte todos os fins assim, de semana do ano. não, nossa, não tem condições, não. Tem que passar roupa, cama, ferro é Uhum. absurdo demais, né? E aí, no geral, assim, essa parte tá tudo feito já. Só tô
aguardando para comprar as outras coisas que eu vou comprar mais perto do dia, tipo sabonete, pasta de dente, esse tipo de coisa, roupa, coisa que eu vou usar para comer, assim, Sim, lá também. bisuzinho Mas de final. resto, já E foi. enxoval, e quanto que gasta no enxoval, mais ou menos, por baixo aí? Cara, eu tive que comprar a mala também, que não comprei, assim, juntando tudo. Eu, por exemplo, eu tive a sorte, né, que o meu canga, brabo aqui, ó, salve o Bruno, vulgo 04, brabo aí me emprestou o paletó e a calça, né, então só precisei comprar Uhum. camisa e gravata também já tinha e tal. Mas tive que comprar sapato também, então talvez você vai ter que comprar o terno todo. Terno, Cara, chutaria também uns 1.500, mil e 1.500 a quinhentos. 2.000. Só 3 pau só. Daí tem mais a viagem lá para Prep? A passagem foi aqui, só claro, eu sou de longe, eu sou do Rio Grande do Sul, Aham, mas a passagem foi R$ 700, né? R$ 700. É, aí é uma passagem, ida e volta ou só ida? Como é que é? É só ida, Só ida, né? só ida. Só ida. É, É, cara. ó, É. O pessoal que pensa, você que está vendo isso aqui, pensa que é só passar na prova. Não, você tem que ter um planejamento financeiro. É uma das coisas que eu procuro trabalhar no Método Insano, cara. Cara, muito legal, Edson. Porra, eu poderia passar aqui horas e horas falando com você, cara, já nossa, bem mais de uma hora de entrevista, bem né? mais, acho. Bem mais. Pô, cara, eu quero te dizer, meu, que eu estou muito feliz com o dia de hoje, poder estar entrevistando você, cara. Eu aprendi muito com você nos últimos anos e com os nossos companheiros aí de missão. Foi muito importante ver a tua evolução e a evolução de cada um deles. Nas nossas reuniões, você sempre foi um cara que se posicionou, né? Sempre veio ali com o compromisso de sempre estar agregando alguma coisa, sempre falar algo. A gente desenvolveu uma amizade aí ao longo desse tempo, cara, e eu estou muito feliz, muito orgulhoso do teu resultado e vai ser muito bacana acompanhar aí toda a sua jornada, sua trajetória. Então, eu desejo para você, cara, muitas bênçãos na sua carreira, cara, que você seja um cara extremamente feliz, realizado no que você faz, que você consiga cumprir o seu propósito de vida, de proteger e servir, né? Tudo isso vai ser possível graças à tua dedicação, tua disciplina, cara. Então, porra, parabéns, cara. Tô muito feliz mesmo, irmão. Poxa, eu não tenho nem palavras para agradecer. Também aprendi demais, assim, esse ano. Como eu falei, foram nas reuniões ali que eu consegui definir coisas que vão me levar para a vida toda, sabe? Que vão ser os meus pilares, como eu falei. E, poxa, para mim, assim, foi um ano que eu mais aprendi, né? Foi um ano que eu desenvolvi mais essa outra parte e acredito que foi isso que me trouxe até aqui, que, como eu falei, vai me levar pro resto da vida. Então, é aquilo que é algo que mesmo se eu quisesse, se eu pudesse, é algo que não tem como pagar, né? É algo que não tem como você definir um valor e dizer, ah, tá aqui, tá pago. Não tem valor, porque eu Uhum. fico imaginando se eu vivesse o resto da minha vida por algo que eu não acredito, sabe? Algo que eu vivesse essa parte da vida em branco. Então, eu fico muito feliz nessa parte de poder evoluir, né? De ter aprendido tudo isso que eu aprendi. Aí eu não sei se eu posso mandar um abraço aqui, mandar também Era uma mensagem justamente para quem isso que eu não. ia falar. Então, os Ah, seus agradecimentos pode fazer aí a sua lista, que as pessoas sintam toda a gratidão que tem em você aí, rapaz. pô, primeiramente eu agradecer a Deus, que se não fosse por ele não estaria aqui. Agradecer aos meus pais também, que sempre me apoiaram, meus tios, naqueles domingos lá, final de semana, perguntar, como é que tá aí, tá estudando e tal, tá se dedicando. Então, agradecer muitos familiares, aos amigos também, nem se fala, todos os amigos que eu fiz nessa trajetória. Em especial, nesses amigos, ao meu canga, que esteve junto comigo desde o início, praticamente. Então, vai continuar aí na missão e tenho certeza que vai dar certo para ele no ano que vem. A gente vai se ver na mão, e, pô, vai Uhum. ser indescritível. Assim, agradecer a todo mundo que, mesmo que talvez hoje não tenha mais contato comigo, mas todo mundo que eu pude ajudar de alguma forma e pude contribuir na jornada. Eu agradeço por isso, porque eu me sinto feliz, como eu falei. Eu me sinto feliz se por acaso eu pude fazer parte da sua conquista. E se você não conquistou, pode ter certeza que o ano que vem, na verdade esse ano, né, é mais uma oportunidade para você brilhar. Dizer que, terminar, né, com essa frase que eu vi uma vez no canal do Felipe Freitas, inclusive um abraço aí para ele, não sei se ele vai assistir, mas também tem um canal muito bom, que ele falou o seguinte, que muitas vezes a gente foca
só naquelas pessoas que vencem, mas tem muitas pessoas que lutam e também merecem reconhecimento, que talvez não conseguiram aprovação esse ano, mas com certeza fazem parte dos vencedores. Então, eu até me sinto meio mal de citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas dizer, cara, Everton, mesmo que você não passou no SpaceX, é vencedor pra caramba. Bruno, vencedor pra caramba. Henrique, vencedor pra caramba. Júlia, vencedora pra caramba. A Ana, Frachieri, Gustavo, Thiago, todos que... Luiz também, não posso esquecer do Luiz. Todos vocês que não conseguiram esse ano, sabem que vocês são vencedores porque eu vi a luta de vocês, cara. Eu vi que se não forem igual a maioria, e mesmo não conseguindo o objetivo agora, eu sei que tudo isso faz parte de algo especial que precisava acontecer com vocês, assim como eu precisava ter sido reprovado no ano passado. Eu sei como é que é difícil isso, sei como é que é complicado, mas tenho certeza que vai dar certo para vocês esse ano. Não importa o que vocês forem fazer esse ano, e tenho certeza que vai dar certo, tá? E forte abraço e não desistam nunca. Cara, E é isso. vencer as competições externas, vencer os outros, é muito mais fácil do que vencer a si mesmo, né? Então, todos esses vencedores venceram a si mesmo, venceram vários desafios, né? Superaram várias dores, vários problemas nessa jornada e, com certeza, estão muito mais preparados para serem aprovados esse ano e eu quero entrevistar todos eles aí. E detalhe, alguns foram aprovados, só que não na SpaceX, né? Que é a meta. Então, já são vencedores com certeza. Então é isso aí, meu irmão. Essas aí foram as considerações do meu amigo. Eu gosto de chamá-lo de Tenente Edson faz tempo, já que eu faço isso, que é uma prática que eu aprendi de disciplina, que é você se visualizar lá no futuro, né? Cara, para fechar, eu queria que você falasse sobre isso, cara. Você usou alguma vez essa prática assim, porra, será que o Tenente Edson faria isso? O que o Tenente Edson faria no meu lugar nesse momento? Você chegou a usar essa técnica algumas vezes? Bom, então, deixa eu, com licença aqui, ó. Não sei se Então, vai pegar aí na câmera, ó. a Tenente Sidegum. É Tenente Sidegum que Sidegun. fala? É Sidegum. Sidegun. Ah, não é Edson, eu sou vacilão, porra. Tenente Sidegum, Não, mas caralho. eu não comentei. Então Mas agora eu eu, vou me refazer. Agora, o Tenente Sidegum dizia para você nos momentos que estava difícil, que estava complicado, que você queria coxambrar? Como é que era o relacionamento aí? cara, era um relacionamento de amor e ódio, cara. Amor Ao e mesmo tempo, eu curtia muito essa ideia, mas também as coisas que ele falavam para mim, e ele sempre aparecia no final das corridas, assim. Quando eu tava voltando de correr, eu abria esse grupo que eu tenho no WhatsApp, que tá só eu mesmo, né? O nome é você de com Tenente você. Sílego. E aí eu pegava e soltava, cara. Tudo que ele dizia para mim, eu soltava e gravava, e quando eu tava no sanhaço, eu escutava. Então, como eu comentei com a rapaziada esses dias, com a galera do grupo, eu até me arrepio, porque às vezes eu escuto uns áudios meus de janeiro, assim, falando, cara, você vai estar aprovado lá em dezembro, lá, vai estar vibrando, janeiro do ano que vem vai estar vibrando lá, no Plan SpaceX. E hoje eu vejo que isso tá na realidade, cara, eu falo, cara, não tem como, sei lá, é o cara do futuro me dizendo, cara, tem que ser real, né? Então, é algo que me ajudou muito na caminhada, cara. É muito bizu isso aí. Que top. E o Tenente Sidegum vai estar te orientando durante toda a formação. E adivinha só, o dia que o tenente chegar no presente, você vai ter que começar a ouvir o major. De repente, se chegar o major, você vai ter que ouvir o general. E Sempre, assim vai, né? nunca vai parar, meu irmão. Nunca vai parar, cara. Vai até o fim da vida. Essa ideia é muito massa, cara. Eu sempre recomendo para todo mundo. Quando eu comecei a aplicar no início desse ano, nossa, foi algo muito bom, assim. Que legal, cara. Então fica aí o bisu para você, cara. Fale com o seu eu do futuro e você vai ter a chave da disciplina na sua vida. Então é isso aí, é assim que a gente encerra a entrevista aqui com o meu amigo futuro Tenente Sidegum, por enquanto aprovado, né? Na SpaceX, que está indo para lá pagar o preço na carcaça. E espero vê-lo em breve aí presencialmente. Espero te entrevistar lá no futuro, quando você já for oficial aqui. Eu espero estar aqui ainda com esse canal e, porra, que o teu vídeo chegue em quem tem que chegar, que Deus utilize você como instrumento de paz, de prosperidade, de sucesso na vida das pessoas, meu amigo.
Grande abraço para Amém. você, um abraço para seu pai, para sua mãe. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Será entregue esses abraços. Um abraço também para você, para toda a família. Pô, sempre que precisar também, a gente vai trocando ideia. Só vamos. Valeu! É isso aí, pessoal. A gente Valeu. encerra por aqui a nossa entrevista e a gente se fala nos próximos vídeos aqui do canal. Grande abraço.